Graça e paz, amados irmãos. Hoje estaremos dando continuidade à nossa série de estudos, né? Hoje nós vamos entrar na área da escatologia bíblica ou das profecias do tempo do fim. E nós estaremos falando sobre as duas testemunhas do fim dos tempos e os 144 mil. É um assunto muito relevante, onde muitas pessoas têm dúvida, né? Nos fizeram várias perguntas, nos pediram, pastor, o senhor poderia falar sobre as duas testemunhas, principalmente os 144 mil? Há muitas interpretações acerca de quem são os 144 mil que aparecem ali no livro do Apocalipse, né? Uma das mais famosas interpretações é dos Testemunhas de Jeová, que batem muito, né? Falando que os 144 mil são aqueles escolhidos, eleitos, né? Que vão herdar a terra. E nós sabemos que existe mais de 144 mil testemunhos de Jeová hoje, né? Então eu não sei qual deles aí fazem parte dos 144 mil. Glória a Deus. Mas vamos lá, irmãos, vamos iniciar o nosso estudo e eu vou dar uma introdução para que os irmãos possam entender melhor e a gente seguir toda uma linha de raciocínio para que não haja nenhuma dúvida acerca desse tão relevante assunto. Nesse estudo, nós iremos procurar compreender o verdadeiro significado de uma das profecias cujo cumprimento aponta para o fim dos dias e que nos fala de duas testemunhas, duas oliveiras e dois catiçais. Isso encontra-se lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 7. Santos que serão assinalados por Yehuda, pelo Senhor nosso Deus, e que se hão de se manifestar nos dias que precedem a vinda gloriosa do Rei e Sumo Sacerdote Eterno, o Senhor Yeshua, Jesus. Veremos igualmente como essas profecias se ligam com a profecia sobre 144 mil santos ungidos do Senhor e que darão testemunho de Yeshua e também do Senhor nosso Deus. E essas duas profecias dos dias do tempo do fim têm gerado ao longo do tempo inúmeras interpretações, como eu falei no começo, né? São inúmeras interpretações acerca das 144 mil, das duas testemunhas, quem são, quem não são. Uns dizem que as duas testemunhas é Enoque e Elias, outros dizem que Elias e Moisés, outras de interpretação dizem que é o arcanjo Miguel e Gabriel, outras que são indefinidas, que não se sabe quem enfim, são várias as linhas de interpretação. Isso tem trazido muita dúvida, muita confusão na cabeça de muitos irmãos, né? Nós vamos tentar, à luz da palavra de Deus, entender realmente quem são esses 144 mil e essas duas testemunhas que têm tantas interpretações, tantas linhas de interpretação acerca desse assunto, ok? Então, como nós falamos, né, há várias, né, ao longo do tempo, há várias interpretações, as quais foram pronunciadas fora do contexto da palavra de Deus e da raiz hebraica que sustenta, como iremos ver. Então, uma maneira que nós vamos procurar entender quem são os 144 mil, as duas testemunhas, é voltando ao original, né, ao sentido original do hebraico e tentar analisar através da língua original, qual é o sentido, o que realmente Deus estava querendo dizer, o que realmente o Espírito Santo inspirou, né, através de uma exegese da palavra hebraica e da interpretação desse assunto tão polêmico, tão interpretativo, né, acerca das 144 mil e dois testemunhos, à luz do original, principalmente do hebraico. Tá? Vamos lá, apesar que o Novo Testamento é grego, né? O Apocalipse foi escrito em grego. Muito bem. Começaremos, irmãos, pela análise das duas testemunhas, oliveiras ou catiçais. Porque as duas testemunhas, oliveiras e catiçais, se referem às duas testemunhas do Apocalipse. Né? Conforme lemos lá no livro do profeta Zacarias, lá apontava historicamente para Zorobabel e Josué, né? O sumo sacerdote e o príncipe. Mas
não apenas aponta para figuras históricas, porque muitas vezes as profecias ela tem duplo significado. Ela aponta para algo que está acontecendo no presente, mas também aponta para algo que virá no futuro, né? Então, automaticamente, essas duas oliveiras ou castiçais que aparecem em Zacarias apontam também não apenas para o sentido histórico dos dias de Josué e Zorobabel, mas também para as profecias do tempo do fim, principalmente as duas testemunhas lá do livro do Apocalipse, né? Vamos lá. Quem são estes? Essa é a pergunta, né? E é o que nós vamos ver agora em seguida, o que nós estaremos estudando agora em seguida. Muito bem, mas para o final deste estudo, abordaremos a relação entre as duas testemunhas e os 144 mil. É algo que não é muito falado e muito relacionado, essa ligação que há entre as duas testemunhas e os 144 mil. Isso não é muito abordado. Geralmente se estuda, se ensina e se interpreta de forma separada os 144 mil e as duas testemunhas em assuntos distintos, separados. E nós vamos observar se existe algum tipo de relação entre as duas testemunhas e os 144 mil, se a Bíblia nos aponta esse tipo de relação entre os 144 mil e as duas testemunhas. Para isso, nós vamos começar lendo o texto da Palavra de Deus, é lógico, né? Apocalipse, capítulo de número 11, do verso de número 3 ao verso de número 6. Apocalipse, capítulo 11, do verso 3 ao 6, que diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, vestidas de saco, que era uma característica do Velho Testamento. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais, ou seja, o próprio Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo a João na ilha de Patmos, faz essa relação entre as duas testemunhas do Apocalipse e as duas oliveiras, os dois castiçais de Zacarias, que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Lendo o Apocalipse, esse texto, a gente observa que existem características muito semelhantes ou similares aos milagres operados por Moisés e Elias, né? Cai fogo do céu, transforma a água em sangue. Então, lendo o texto, a priori, parece que as duas testemunhas virão no mesmo poder que Elias e Moisés vieram, né? Vão operar os mesmos tipos de sinais, prodígios e maravilhas que Elias e Moisés operaram. Passando desse pressuposto, ou seja, baseando-se nesse pressuposto, isso diria então que as duas testemunhas, Elias e Moisés, porque elas vão operar milagres similares, né? Vão operar sinais, prodígios, maravilhas, semeion, terassim e paradoxos no grego, né? Sinais, prodígios e maravilhas, semeion, parassim e terassim e paradoxos. Ou seja, que eles vão operar os mesmos milagres que Elias e Moisés operaram, e, portanto, se trata de Moisés e Elias aqui. Nós vamos, através do estudo, analisar se realmente essa semelhança aponta para esses dois personagens do Velho Testamento e se realmente são eles que são as duas testemunhas do Apocalipse, né? Nós vamos chegar lá, irmãos. Quem são estas duas testemunhas? Que a palavra equipara a duas oliveiras e a dois castiçais. E que missão lhes foram confiados para esta época específica, que será um período do governo do anticristo? Por quê? Porque eles vão exercer o seu ministério exatamente no período da grande tribulação, quando o anticristo já se manifestou, ele já está reinando, o governo mundial do anticristo, a religião única do anticristo, já está
sendo manifestada, já foi manifestada, ou seja, ele já está atuando na terra, né? O filho de Satanás, o chifre pequeno, ele já está atuando na terra, ele já está governando a terra. E exatamente nesse período da grande tribulação e do anticristo, que essas duas testemunhas se levantam, iniciam a sua missão e o seu ministério nesse período específico de 42 meses, ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio, né? Então a gente observa claramente essas duas testemunhas sendo uma voz de Deus no meio desse governo iníquo do anticristo, né? Muitos ensinam que esta missão será desempenhada por Enoque e por Elias. Por quê? Porque Enoque e Elias não morreram, né? Diz assim, Enoque, o sétimo depois de Adão, andou com Deus e Deus o tomou para si. Tanto que ele é um tipo do arrebatamento da igreja, né? Porque ele é arrebatado antes do dilúvio, né? Do dilúvio de Noé, né? Daqueles 150 dias que caiu chuva, que a água, né? Que choveu durante 40 dias e 40 noites, águas vindo de cima e de baixo, do firmamento e do abismo ao mesmo tempo, a água subia, a água descia, inundando a terra. Então nós vemos que Deus toma Enoque, Deus tira Enoque, o sétimo depois de Adão, antes do dilúvio, né? Daquela catástrofe. Por isso que muitos dizem que Enoque é um tipo do arrebatamento da igreja. E Elias, que foi levado vivo numa carruagem de fogo do céu, né? Que eles foram levados por Deus e que voltaram, portanto, para profetizar durante esses 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias proféticos. Outros falam que é Israel a igreja, tá vendo? É aquilo que eu falei no início. Há muitas interpretações. Uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra coisa, outros dizem que é outra coisa tal. Então, a gente observa que existem muitas linhas de interpretação. Inclusive, que fala que Israel, o Israel natural e o Israel espiritual, a igreja, são as duas testemunhas. Portanto, não seria 2 personagens ou 2 indivíduos, seria uma coisa coletiva, né? Muito bem. Outros ainda ensinam que são o Antigo e o Novo Testamento. É complicada essa linha de interpretação. O Antigo e o Novo Testamento vão profetizar ali nos dias do Anticristo, na grande tribulação. Não entendi. Essa linha de interpretação é totalmente esdrúxula, totalmente sem sentido, né? Porém, de acordo com a palavra de Deus, que nos é revelada pelo poder do Espírito Santo, tais expectativas não têm qualquer fundamento, pois não é bíblica, uma vez que tais ensinamentos são contrariados pela doutrina da ressurreição, né? A gente vai entender, né? Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então Enoque e Elias não poderiam ter entrado no céu num corpo humano. Nem Jesus entrou no corpo humano, entrou com um corpo glorificado, né? Jesus tem um corpo glorificado. Então, carne e sangue, quando Jesus aparece para os seus discípulos lá escondidos, após a sua ressurreição, ele diz assim, toca aqui, ó, né? Eu não sou um fantasma. Ele não fala carne e sangue. Ele não fala assim, toca aqui, veja que eu tenho carne e sangue, né? Na realidade, Jesus fala, toca aqui, ó, o fantasma não tem carne e osso. Quer dizer, Jesus não fala carne e sangue. Por que Jesus não fala carne e sangue? Porque carne e sangue não herdará o reino de Deus. Ninguém pode entrar na presença de Deus no céu em carne e sangue. João mesmo, quando foi levado à presença de Deus, ao trono de Deus, ele foi em espírito. Ezequiel foi em espírito. Eles foram arrebatados em espírito. O próprio João diz, estando eu em espírito, né? Então Deus o leva em espírito. Muito bem. Sabemos que ninguém subiu ao céu, isto é, ressuscitou, senão aquele que desceu. O Filho do Homem, o Senhor e Yeshua, Jesus. Está lá em João capítulo 3, verso 13. O próprio Jesus dizendo, olha, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quem foi que de lá desceu? Jesus. Pelo que Enoque e Elias não poderão ser essas duas testemunhas, baseado na própria palavra de Jesus. Porque senão antes de Jesus, Enoque e Elias, né,
teria entrado no céu ainda com carne e sangue, nesse corpo do pecado, né? Teria chegado à presença de Deus e automaticamente Jesus não seria o único nem o primeiro. Então, automaticamente, Jesus deixa muito claro aqui em João 3,13, né? A não ser aquele que de lá desceu. E quem de lá desceu? O Filho do Homem, Jesus, Yeshua, ele que de lá desceu. Enoque e Elias nasceram aqui, nessa terra. Eles vieram da terra, eles foram da terra para o céu e não do céu para a terra, como Yeshua, como Jesus. Então, Jesus foi o primeiro e o único que veio do céu e para lá retornou, e retornou num corpo glorificado. Ele veio num corpo espiritual, não é isso? Através da obra do Espírito Santo em Maria, onde o Espírito de Deus fecunda aquele óvulo, né, cobrindo o óvulo para que o pecado adâmico não fosse transferido para Jesus. Jesus, então, ele nasce, ele é encarnado, né, o verbo se torna carne, e após sua morte e ressurreição, ele ressuscita num corpo glorificado e volta ao céu num corpo glorificado. Então, automaticamente, já não pode ser Elias e Eliseu aqui. Muito menos Moisés, né, que não subiu para o céu de maneira sobrenatural. Vamos lá. Sabemos que a primeira ressurreição, a dos salvos, que reinarão com Cristo durante 1000 anos e por toda a eternidade, ocorrerá somente no dia da segunda vinda gloriosa do Senhor, ao toque da 7ª e última trombeta, isto é, quando Yeshua voltar como soberano para reinar sobre todas as nações da terra a partir de Sião, Jerusalém. Então nós vemos claramente, a Bíblia fala assim, bem-aventurado aqueles que participarem da primeira ressurreição. E na primeira ressurreição, Elias, Enoque e Moisés ressuscitarão, porque como diz Paulo, e os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, automaticamente, eles terão que fazer parte da primeira ressurreição. Se eles vão ressuscitar na primeira ressurreição, na vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja, automaticamente eles não podem ser as duas testemunhas, correto? Porque aí vem todo o processo, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, né? Todo aquele processo ensinado na palavra de Deus. Basta apenas esses dois argumentos, né? Para desvalorizar qualquer das mencionadas especulações acima, pelo qual não damos crédito a tais possibilidades, né? Tais possibilidades não passam de especulação, né? Chamada teologia especulativa, pois não estão suportadas no plano de Deus, uma vez que estas duas testemunhas estarão a cumprir a sua missão terrena antes de vir o rei Yeshua e antes da primeira ressurreição ocorrer. E aqui entra um fato importante que eu quero trazer luz aos irmãos, né? Existem correntes escatológicas, pré-tribulacionismo, meso-mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo, ele ensina que a igreja não vai passar pela grande tribulação. O meso diz que ela vai passar pela metade da grande tribulação e vai ser levada na metade. E outros que ela vai passar por toda a grande tribulação. Particularmente aqui, né, geralmente nós ensinamos e aprendemos, e é talvez a interpretação mais usada e mais ensinada na igreja, é o pré-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento antes da grande tribulação. Mas hoje eu quero abordar a possibilidade de um arrebatamento meso, o mid, ou seja, a igreja passar pelo menos pela metade da grande tribulação. É interessante que a gente ensine essas duas correntes, né, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento, porque o pré-tribulacionismo a gente já conhece muito bem, né, aquela interpretação de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? Na segunda vinda de Jesus, na primeira, na chamada arrebatamento, não na manifestação, porque ela é dividida em duas fases,
Na primeira, no início da grande tribulação, no final da grande tribulação, a segunda vinda de Jesus é dividida em duas fases. No início da grande tribulação, final da grande tribulação, uma é chamada arrebatamento, outra manifestação. Na primeira, só a igreja vai ver, na segunda, todo olho verá. Então, a gente tem essas duas linhas de interpretação. Mas hoje eu quero seguir uma linha diferente, até para que os irmãos aprendam e possam chegar à sua própria conclusão, e é bom que a gente conheça todas as correntes de interpretação escatológica e apocalíptica e das doutrinas do tempo do fim, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o meso, ou seja, a possibilidade dessas duas testemunhas elas profetizarem no período da grande tribulação e a igreja passar pelo menos pela metade dessa grande tribulação. Então, baseado nessa possibilidade de nós ampliarmos o nosso conhecimento, nós vamos seguir essa linha. Eu particularmente, né, sempre ensino o pré-tribulacionismo, né, o arrebatamento antes da grande tribulação. Mas hoje eu abro a minha mente a possibilidade para as duas, tanto para o pré como para o mid-tribulacionismo. Vamos lá. Até basta a gente ver esse período de pandemia, nós já vivemos o princípio das dores. Nós podemos dizer, não, a igreja vai passar só pelo princípio das dores. Sim, pode ser que sim, mas pode ser também que não, né? A gente precisa estar preparado para todas as possibilidades. Não importa se pré ou mid, não importa se vamos ser arrebatados antes ou no meio. O importa é como estamos na presença de Deus. Se estamos preparados tanto para uma coisa como para outra. E se nós não formos arrebatados no início da grande tribulação, você está preparado para enfrentar? Muita gente não está conseguindo enfrentar a pandemia do coronavírus. Muita gente não está conseguindo enfrentar, está com medo da morte, tem medo de morrer, né? Tem medo de pegar doença e morrer, não quero morrer, sem esperança, sem fé. Se ele não está disposto a morrer por causa de uma pandemia, vai estar disposto a morrer por perseguição do anticristo? Então é uma coisa até para que a gente possa avaliar a nossa fé, a nossa esperança e o fundamento da nossa fé, onde estamos alicerçados, ok? Vamos lá. Diz-nos a palavra que essas duas testemunhas figuradas, como duas oliveiras ou catiçais, serão assinaladas por Deus entre os chamados, eleitos e fiéis. Está lá em Apocalipse 17, 14, porque o Apocalipse trata o povo de Deus de duas maneiras. Ele separa o povo de Deus em dois grupos, os vencedores e a multidão. Quem é a multidão? A multidão é essa gente que está enchendo as igrejas, que está lotando as igrejas, mas que nunca teve uma conversão genuína, nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, nunca reconheceram Jesus como Quírios e, portanto, ele nunca se tornou sóter, salvador da sua vida. Pessoas que são religiosas, que estão ligadas a uma organização religiosa e simplesmente uma organização religiosa. Pessoas que buscam a bênção de Deus e não Deus da bênção. Pessoas que estão indo à igreja por muitas motivações de coração, mas motivações erradas. Não tem uma motivação certa no coração e não estão buscando a Deus conforme a palavra de Deus nos ensina a buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não é isso que a Bíblia diz? Então, o que acontece? E os vencedores? É o remanescente. Remanescente significa aquele grupo que sobra o resto. É igual quando você enche um balde de água e depois você joga aquela água fora e bate no fundo do balde, você bate para não ficar nenhum resquício de água dentro. Aí você desvira o balde e coloca ele no canto. Passado alguns minutos, 30, 40, 50 minutos, você volta lá e você percebe que você não conseguiu jogar toda a água do balde fora. Sempre sobra um resquício de água lá no finalzinho. Aquele restinho de água que ficou lá, que você de toda maneira tentou jogar fora e não conseguiu, é o remanescente. Então o remanescente é aquilo que sobra, o resto, né? Aquela aguinha final que ficou no balde. Esse é o remanescente. E o remanescente é chamado no Apocalipse de vencedores. E quem é a multidão? É todo aquele resto de água que foi jogado fora no início. Toda aquela água jogada fora, todo aquele volume de água, aquela quantidade imensa de água que foi jogada fora. Por isso a Bíblia diz, muitos chamados, poucos escolhidos. Vamos lá. E que depois de cumprida a sua missão,
serão mortas e seus corpos jazerão sepultados por 3 dias e meio, né? No caso, 3,5 dias. Na praça da grande cidade, Jerusalém, né? Que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, né? Muita gente no meio evangélico há uma febre, Israel, Jerusalém, vamos a Jerusalém, tem que ir a Jerusalém, quem não for Jerusalém não vai ser abençoado, Jerusalém, né? Tem que ir em Jerusalém, porque em Jerusalém você vai ter a bênção, tu vai prosperar, vai voltar isso, vai voltar aquilo. Sim, irmão, nós temos o Israel, o relógio de Deus, nós temos que orar por Israel, tudo. Jesus era judeu, mas a Jerusalém atual, Jerusalém histórica, ela é chamada no Apocalipse de Sodoma e Gomorra, por causa da prostituição espiritual que há nessa cidade. Existem 3 religiões lá. Dentro dessas religiões, no islamismo tem sunita, tem xiita. Dentro do judaísmo tem ortodoxo, ultra-ortodoxo, tem o liberal. Dentro do cristianismo tem a igreja católica, a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa copta, a igreja ortodoxa etíope. Então é uma miscelânea, uma salada de fruta de religião, de credo, de disputa religiosa, de lugares sagrados, de venda de mercadorias religiosas, um verdadeiro mercado religioso naquela cidade. Então hoje, quando Deus olha, quando o Senhor olha para Jerusalém, Jerusalém histórica, a cidade física que está lá em Israel, Deus não chama ela de cidade da paz, cidade abençoada, cidade maravilhosa, não. Deus olha para ela e chama ela e compara ela a Sodoma e Gomorra. Então nós não podemos olhar para Jerusalém atual da mesma maneira que deveríamos olhar para Jerusalém, a nova Jerusalém, que vai descer ataviada do céu como a noiva, que é chamada a nossa mãe. Né? A nossa Jerusalém é a nova Jerusalém. É essa Jerusalém que nós aguardamos. É essa Jerusalém que nós almejamos. É essa Jerusalém que é a nossa pátria. Entendeu? Então é importante que a gente entenda isso. Hoje a Jerusalém histórica que está lá, ela é chamada de Sodoma e Gomorra, isto é, o mundo inteiro pervertido pela homossexualidade. Vamos repetir, homossexualidade e pela idolatria. Hoje a gente tem marcha gay em Israel. Tem marchas do orgulho gay em Israel, em Jerusalém. Né? Então a gente observa que essa cidade é uma cidade hoje idólatra, uma cidade comparada a Sodoma e a Gomorra, né? Há uma prostituição espiritual na cidade de Jerusalém, né? Um calendoscópio de religiões disputando e brigando entre si. Até que Yeshua, na sua vinda gloriosa, se torne a trazer a vida à vista dos seus inimigos. Ele diz, subir para cá. Por quê? Porque quando Jesus voltar, então sim, Jerusalém será restaurada. E as profecias do Velho Testamento se cumprirão para a cidade de Jerusalém. Hoje a cidade de Jerusalém é uma cidade que rejeitou o Messias, que rejeitou Yeshua, que rejeitou o Senhor. Os ensinos, irmãos, que nos ensina acerca das 2 testemunhas, representando o Antigo e o Novo Testamento, não levam em consideração que estes santos do Altíssimo, depois de incomodarem a besta do tempo do fim durante 42 meses, e levarem mais almas ao arrependimento, serão mortos. Quer dizer, portanto, não se trata do Velho e do Novo Testamento, dos livros do Velho, os 39 livros do Velho, os 27 livros do Novo Testamento. Essa interpretação não tem sentido nenhum. Por quê? Porque são personagens reais, são pessoas, são 2 testemunhas, 2 personagens reais que vão pregar, que vão profetizar, que vão trazer muita dor de cabeça ao anticristo, né? Que vai incomodar o anticristo, que vai operar sinais, prodígios e maravilhas, e que vai levar pessoas ao arrependimento, e que por causa disso elas serão mortas. Elas vão morrer, inclusive o corpo delas ficará na praça, conforme o texto que lemos. No versículo 7, diz assim, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Portanto, você não vai matar o Velho Testamento e o Novo Testamento,
Portanto, essa linha de interpretação não tem nenhum sentido, porque se trata de duas pessoas, de dois personagens reais que vão confrontar a besta e que vão ser mortos. Né? A Bíblia diz aqui que a besta, né, que sobe do abismo, fará guerra contra as duas testemunhas e as vencerá e as matará. E por esta razão que não podemos dar crédito a tais interpretações de certos intérpretes da escatologia, porque são interpretações totalmente fora de contexto. Agora, por quê? Porque a besta que subirá do abismo os hão de matar. Se assim é porque estamos a falar de pessoas físicas, dedicadas à verdade e à causa do Senhor, à causa de Yeshua, à causa de Jesus. Vamos continuar lendo a palavra de Deus e ver o que ela nos diz. Versículo 8 e 10. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chamam Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. A verdade de Deus sempre incomodou. Quem prega a verdade, irmãos, cria inimizade. Essa é a grande realidade. E não é muito diferente hoje, irmãos, no meio evangélico. Hoje, quando você prega a verdade, você fala a verdade, você incomoda. Você contraria. As pessoas não gostam de ouvir a verdade, né? A verdade é absoluta e a verdade de Deus é absoluta, tem sido trocado por verdades relativas. Por isso que há tantos falsos pregadores e falsos mestres que fazem grande sucesso e ficam ricos usando métodos humanos, humanistas, de autoajuda, métodos que são muitas vezes manipulativos, defraudadores, e as pessoas gostam, vibram com esse tipo de ensino, de pregação. Por quê? Porque são mensagens que amaciam o ego, porque as pessoas têm tido comichão nos ouvidos, não querem ouvir a sã doutrina, não querem ouvir a palavra de Deus. E quando alguém se levanta e prega realmente a palavra de Deus e a verdade, essa pessoa se torna persona não grata. Ou seja, ela não é vista com bons olhos. Infelizmente, irmãos, né, isso incomoda. Particularmente aqueles que não têm o Deus verdadeiro em seu coração, os falsos crentes, os falsos irmãos. Aqueles que estão sentados nos bancos da igreja, mas nunca se converteram de verdade. Nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Jesus nunca foi Senhor Quírios da sua vida. Jesus nunca de fato salvou a alma deles. Por quê? Porque eles nunca serviram e buscaram a Deus de todo o coração, toda a alma e com toda a inteligência. A besta que governará o mundo inteiro irá trazer guerra entre estes filhos de Deus e vencê-lo-ás. Fisicamente os matarás. Né? Por quê? Foi assim no início da igreja, na igreja primitiva. Os crentes, por pregarem a verdade, o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, né? O querigma, a proclamação do evangelion, das boas novas, eles eram mortos. Eles eram queimados vivos, crucificados, jogados nas arenas para ser comido pelas bestas feras. As pessoas eram mortas e perseguidas. Crianças que ainda mamavam no peito eram tiradas de suas mães e mortos à espada. Domiciano perseguiu a igreja por 10 anos. Vários e vários irmãos foram mortos. Nós vemos a alma daqueles que clamam abaixo do altar do Senhor, dizendo: Senhor, até quando não julgarás a nossa morte? Até quando, Senhor? Né? Somos mártires, pessoas que morreram pela causa do Evangelho. Todos os apóstolos de Jesus morreram por causa do Evangelho. Né? Não é como esses mega evangelistas e pastores nos seus carrões e nos seus aviões de luxo, não. Morreram, eram pessoas pobres que não tinham onde reclinar a cabeça, que não levavam nem alforge, né? Quando iam para o campo missionário, dependiam exclusivamente de Deus.
Então, automaticamente, irmãos, esse tipo de crente que está sendo forjado na forja de Deus, que está sendo treinado na caverna de Adulão, os angustiados, os endividados, né? Aquelas pessoas que não têm nome, não têm rosto, não tem cara, né? Aquelas pessoas que ninguém conhece, que ninguém sabe, que não estão na mídia, aquelas pessoas que não estão nos holofotes, né, do palco evangélico, são as pessoas que são treinadas por Deus em secreto para serem essas testemunhas do Senhor no tempo do fim. Pessoas que realmente vão dizer assim, diz o Senhor: convertei-vos ao Senhor, arrependei-vos, porque o grande dia do Senhor se aproxima. Então são pessoas que vão incomodar o espírito da época, o espírito do erro, o espírito do anticristo. Igrejas que irão incomodar, irmãos. É isso que nós precisamos entender e é isso que a palavra de Deus nos aponta. Existe vaso de honra e vaso de desonra. Existe joio e existe o trigo. Infelizmente, a multidão é maior do que os vencedores. Infelizmente, a multidão é maior do que os vencedores. Jesus, quando fala do caminho estreito, da porta estreita, ele fala: olha, poucos são que entram pela porta estreita ou andam pelo estreito caminho, mas grande é a multidão que anda pelo caminho largo, pela porta larga, pelo caminho largo. Então, nós precisamos entender isso, compreender, irmãos, que o caminho é estreito, que o reino de Deus é tomado à força. A verdade, e portanto, irmãos, é que eles estão dispostos a morrer até fisicamente. Muitos irmãos estão sendo mortos fisicamente no mundo inteiro, perseguidos, mortos na China, nos países muçulmanos, por causa da sua fé, por causa unicamente da sua fé. A missão Portas Abertas, né? E a igreja perseguida, tem o dia da igreja perseguida, coloca lá os dados de milhares de servos de Deus que estão sendo mortos por causa da sua fé. Isso não é a tribulação, irmãos? Nós já estamos vendo os mártires do Senhor. O cristianismo é a religião mais perseguida no mundo e mais odiada. Os crentes, os cristãos têm sido mortos na Nigéria, no norte da Nigéria. Vários e vários, centenas e centenas de servos de Deus têm sido mortos por grupos islâmicos radicais por causa da sua fé. Então é muito fácil para nós aqui no Brasil termos uma interpretação laxante. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa zona de conforto, apesar que agora essa pandemia começou a mudar um pouco essa história, né? Desse comodismo, dessa zona de conforto da igreja brasileira. Então nós precisamos entender, irmãos, que se Deus nos permitir passar pelo menos pela metade da grande tribulação, nós precisamos fazer parte do grupo dos vencedores, estarmos dispostos a morrer pela causa de Deus, morrer pela fé, se assim necessário for. Lembremos ainda que Deus, pela sua presciência e intemporalidade, responde figurativamente aos que já foram mortos antes destes, dizendo-lhes que deverão esperar ainda um pouco de tempo com paciência, até que se cumpra o número dos seus conservos, os que hão de ser mortos por amor da verdade, como eles o foram também. Isto ocorrerá com a abertura do 5º selo, conforme está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, que nos diz assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Olha que coisa
tremenda, irmãos. Muitos vão dizer, não, pastor, esse texto está se referindo ainda aos crentes da igreja primitiva, do 1º e 2º século da era cristã, principalmente, que ainda haveriam de morrer, né? Ele está se referindo àqueles que ainda iriam morrer no período dos apóstolos e no período dos pais da igreja, né, do 2º século, principalmente 1º e 2º século da era cristã. É muito fácil a gente fazer essa interpretação e ficar no bem bom, dizer, não, isso não se aplica a nós, isso não se aplica à igreja desses dias, isso não aplica à igreja evangélica brasileira, a igreja gospel, né? Não, isso não se aplica a mim, pastor, não, isso foi lá para a igreja primitiva. Quem tinha que morrer nas arenas, ser crucificado e morto, eram os crentes primitivos. A gente não, a gente é supra-sumo, nós somos pessoas diferenciadas, né? O plano de Deus para essa igreja desses dias é diferente daquela. Mas olha o que a Bíblia diz, que muitos haverão ainda de morrer, né? Porque ainda não completou o número daqueles que haviam de ser mortos. Como esses que estavam aqui dizendo até quando, Senhor? Né? Que estavam ali debaixo do altar de Deus, o altar de incenso. Porque o altar de incenso no tabernáculo celestial, segundo o livro de Hebreus, é diferente do altar de incenso no tabernáculo terreno de Moisés. O altar de incenso no tabernáculo terreno de Moisés ficava no lugar santo. O altar de incenso no tabernáculo celestial, segundo Hebreus, fica no Santo dos Santos, no mesmo lugar onde ficava a arca do Senhor, lá no tabernáculo de Moisés, no tabernáculo terreno. Por quê? Porque o tipo não é 100% antítipo. O tabernáculo de Moisés era uma sombra, uma figura do tabernáculo celestial. Você está entendendo? Então, automaticamente, ele era uma sombra, uma figura. Então, aquilo que é físico e que foi revelado fisicamente no tabernáculo terreno de Moisés não podia ser 100% igual ao tabernáculo celestial. Mesmo o tabernáculo onde Jesus levou o sangue, o seu próprio sangue, né? Porque ele era o propiciatório que propicia, ilastério e ilasterion no grego. Então ele vai lá no tabernáculo celestial, por isso que ele fala para Maria, não me toques. Por quê? Porque quando o sumo sacerdote Arão se purificava para aspergir o sangue no propiciatório, né, no dia da expiação, ele não podia ser tocado. Então Jesus não podia ser tocado naquele momento, porque ele estava indo na condição de sumo sacerdote, aspergir o sangue da nova aliança, entrar pelo novo vivo caminho à sala do trono, rasgando, no momento que o véu foi rasgado de cima a baixo, para propiciar o seu próprio sangue, né? Ele era o cordeiro e ele era o sacerdote ao mesmo tempo, aspergiu o sangue no propiciatório celestial. E por isso ele não podia ser tocado, ele não podia ser contaminado, porque ele estava no processo ele tinha passado por um processo de purificação, né? Então, automaticamente, nós precisamos entender que essas testemunhas que estão aqui, esses mártires, que estão aqui, estão clamando, Senhor, até quando tu não julgarás, né, a nossa morte? E Deus fala, não, calma, peraí. Ainda há muita gente que precisa morrer. Há muitos servos de Deus que ainda vão passar pela mesma coisa que vocês passaram, até que se complete, né? Espere mais um pouco de tempo. Ainda não completou o número de seus conservos e seus irmãos, né? Ou seja, muitos outros mártires viriam depois, até o fim da história da igreja, até a volta do Senhor. Muitos ainda morrerão por causa do nome de Jesus. Quando eu digo muitos, eu digo conservos e irmãos desses aqui. A turma que faz parte dos vencedores, não o pessoal da multidão. Porque a turma da multidão, se o diabo oferecer um salário melhor, eles mudam de patrão. Esses aí, meu irmão, quando o anticristo fala, olha, vocês não vão comprar nada, comer, vestir, se vocês não me adorar, me reconhecer como Senhor, na mesma hora eles dobram o joelho e reconhecem o anticristo como Senhor. Nós vemos isso claramente no período da pandemia, como nós nos submetemos a essas autoridades corruptas com facilidade. Como nós nos submetemos e obedecemos leis iníquas, leis injustas, sem questionar.
Ou seja, a igreja não tem sido voz profética. Apenas como cordeirinho ela se submete a esse governo corrupto e a leis corruptas e iníquas. Imagine se Mesaque, Sadraque e Abednego tivesse cumprido a lei de Nabucodonosor e tivesse adorado aquela estátua de ouro. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Vamos lá. Esta passagem permite também derrotar a errônea doutrina, né, que fala sobre a possibilidade da igreja, né, não passar por tipo de tribulação nenhuma, né? Aí nós vamos entrar nas 70 semanas de Daniel, lá Daniel 9, 24 e 27, né? E que automaticamente nós vamos perceber que esse ensino, tempos melhores virão, a igreja não vai passar por nenhum tipo de tribulação, de luta, isso e aquilo, que tem sido ensinado, infelizmente, por algumas alas, alguns falsos mestres. Isso não tem sentido, essa doutrina de que a igreja não pode ser uma igreja sofredora e perseguida. Vamos lá. Pelo crédito, pela palavra de Deus, está provada que virão dias difíceis, que virão dias trabalhosos, né? Que nós precisamos estar preparados. Por quê? Porque assim como aconteceu com os nossos irmãos no passado, onde vários e vários irmãos foram mortos por causa do testemunho, foram torturados, perseguidos, roubados, tiveram suas vidas ceifadas, né? Até mesmo através da Inquisição, da Inquisição Católica, que da mesma forma como os nossos irmãos do passado foram mortos, nós precisamos estar preparados para nos tornarmos mártires por amor à causa do Evangelho. Essa possibilidade é grande, existe, é real e é bíblica. A palavra de Deus fala que viria dias trabalhosos e difíceis. É que, portanto, nós devemos estar preparados para enfrentar esses dias. Algumas passagens aqui na Bíblia que eu quero ler, muito interessante, que fala que essas duas testemunhas elas estão vestidas de pano de saco. Era uma característica, né, dos profetas do Velho Testamento, se vestir de saco, rapar a cabeça, jogar cinza, como um ato de humilhação. Vamos ler alguns textos do Velho Testamento da Bíblia que nos fala sobre esse costume de vestir de pano de saco e por que as duas testemunhas se vestem de pano de saco. Vamos lá. Isaías 22, 12. E o Senhor, nosso Deus, ou o Senhor dos Exércitos, chamou aquele dia para chorar e para prantear e para raspar a cabeça e cingir com o cilício. Jeremias, capítulo 6, verso 26. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza. Planteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 10. Estão sentados na terra, silenciosos, os anciões da filha de Sião, lançam pó sobre as suas cabeças, cingiram sacos, as virgens de Jerusalém abaixam as suas cabeças até a terra. A todas elas está associado o sentimento de quê, irmãos? Esses três textos que acabamos de ler. De submissão perante o Senhor e de atos de arrependimento do povo perante o peso da perseguição que sobre eles se abaterão devido à injustiça dos inimigos do povo de Israel. Você vê que todos eles é um ato de contrição, de arrependimento. E a própria palavra de Deus aqui em Jeremias 6,26 diz que de repente virá o destruidor sobre nós. Quem é o destruidor sobre nós? Quem é esse personagem? O anticristo. Então, como nós vamos enfrentar o anticristo, o destruidor que haverá de vir sobre nós? Com arrependimento, quebrantamento, submissão, humildade, simplicidade. Ou seja, com todas as características do Filho do Homem, de Jesus, né? Com mansidão,
mas acima de tudo com pranto de amargura, olhando para as nossas mazelas e para o pecado do povo de Deus e chorando amargamente, se arrependendo amargamente, submetendo-se 100% à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Somente com essa atitude de coração, somente com esse quebrantamento, somente com essa atitude de submissão, esse sentimento de submissão, é que nós conseguiremos enfrentar esses dias, que nós conseguiremos enfrentar o destruidor que virá sobre nós. O anticristo já teve seu caminho pavimentado, seus discípulos, os filhos de Satanás, já preparam o caminho para ele. E ele não pode encontrar uma igreja adormecida, uma igreja como Laodiceia que diz: tenho tudo e nada me falta. Nós precisamos, irmãos, entender que somente através do quebrantamento, em silêncio, como as filhas de Sião, os anciãos de Sião, lançarmos o pó sobre a nossa cabeça, nos cingirmos de pano de saco e colocarmos a nossa cabeça na terra, né? O nosso rosto no pó da terra. Põe o teu rosto no pó, porque talvez ainda haja esperança. É a palavra do Senhor. Põe o teu rosto no pó, porque talvez ainda haja esperança. Portanto, amados irmãos, no passado, o vestir de saco equivale a serapileira e dava um grande desconforto porque pica. E você lembra aquele pano de batata feita com aquele material que você botava, aquilo te pica. Se você fizer uma roupa com aquilo, ele te pica, esse pano de silício, ele picava, ele incomodava. Então, quando você se vestia de pano de saco, você era incomodado, porque aquilo te picava, né? Te dá uma sensação ruim de você começava a sentir picar o corpo. Não era um pano legal de se vestir, ideal para se vestir. Por quê? Porque ele incomodava, trazia desconforto. E a pessoa que envergava tais vestimentas, ela então era incomodada, ou seja, nós precisamos ser incomodados. O Espírito de Deus tem tentado nos incomodar, dizer: olha, vocês precisam mudar. Tem que ocorrer uma metanoia, uma metamorfose na mente de vocês. Né? Tá na hora, irmãos, de a gente começar a se incomodar com essa situação terrível que está passando essa nação. Se incomodar com o pecado, com a prostituição, com o adultério, com tanta coisa que tem acontecido dentro da casa de Deus, com o roubo, com a ganância, com o amor desenfreado ao dinheiro, pela adoração ao mamão, à riqueza. Está na hora da gente se incomodar com isso, irmãos. Vestir pano de saco. Está na hora de sermos incomodados por Deus. Adicionalmente, o que eles faziam, além de botar aquele pano de saco que incomodava bastante porque pinicava? Eles também, né, raspavam a sua cabeça e adoravam a Deus, prostrando seu rosto, né, no pó da terra, na realidade na cinza, né? E jogavam cinza no chão e com o rosto na cinza, que representa o quê? Que ele cresça ou diminua. Ou seja, que nós somos pó e cinza, reconhecendo a nossa insignificância, reconhecendo que nada somos diante desse Deus maravilhoso, tremendo, poderoso, Senhor dos exércitos. Esse sentimento de reconhecer quem Deus é e quem nós somos era um ato de completo aniquilamento do homem. Você sumiu, desapareceu, é cinza, virou cinza. Você pega um boi, aquele boi bonito, aquele boi, né, caro, aquele boi que o sêmen vale milhões, aquele boi que ganhou vários torneios, várias fitas, vários troféus. Se você queimar ele, ele vira cinza, aquela tonelada de carne vai virar um punhado de cinza. É isso que nós precisamos entender. É isso que o sacrifício virava no altar, virava cinza. Reconhecer que nós somos cinza.
reconhecer a nossa insignificância e a grandeza de Deus. Por quê? Porque isso é um ato de aniquilamento do homem perante o seu Deus, como forma de mostrar seu arrependimento, sua obediência e também a sua humildade, coisa que tem faltado a muita soberba e arrogância no meio do povo de Deus. Há muitos líderes religiosos arrogantes, presunçosos, nem o nariz em pé. Pessoas que são verdadeiros semideuses, amam ser adorados, amam o culto à personalidade. Isso é uma característica microcósmica do anticristo, né? Ou seja, são pequenos anticristos. Por isso João disse, há muitos anticristos entre vós. É duro ouvir João falar isso, há muitos anticristos entre vós, ou seja, pessoas que estão sendo direcionadas pelo espírito do anticristo. Era também, irmãos, um sinal exterior de luto e tristeza, de choro e lamentação. Estava associado ainda a jejuns de purificação. Podemos ver os casos dos reis Acabe e Ezequias, entre outros. Quando o homem era perdoado e a sua estatura restaurada por Deus, ele enchia-se então de alegria. Salmo 30, versículo 11. Tornaste o meu pranto em folguedo, desatastes o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Que coisa maravilhosa, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas como essa alegria virá de verdade, alegria, aquela alegria aqui é uma característica do fruto do Espírito Santo, do gozo, porque a alegria é algo interior, vem de dentro, vem de Deus, vem do Espírito. Como nós vamos ter a verdadeira alegria, a alegria de viver, a alegria de servir a Deus? Quando nós nos humilharmos, quando botarmos o nosso rosto na cinza, quando nós rasparmos a nossa cabeça, quando nós nos vestimos de pano de saco, sermos incomodados por Deus e reconhecermos a nossa insignificância e exaltarmos aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É, pois, evidente que essas duas testemunhas profetizadas para testemunharem nos dias do fim estarão a passar por uma situação deste tipo. Elas falarão a verdade de Deus e ninguém, ou muitos poucos, as quererão ouvir. Pelo que será grande a sua tristeza, pelo que nos diz a palavra. As duas profetizarão e testemunharão da vinda do grande Deus e do Senhor Yeshua, o seu Cristo. Nunca houve tanta necessidade, irmãos, de se pregar sobre a vinda de Jesus como nesses dias. As duas estarão cheias do poder de Deus, Espírito Santo, exercerão completo domínio sobre os seus adversários, poder esse que se manifestará pela presença do Espírito Santo sobre eles, Apocalipse 11, 5 a 6, até que, por fim, também as duas testemunhas do Senhor sejam derrotadas e mortas pelo poder diabólico que governa o mundo. Nós vamos caminhar, irmãos, para terminarmos. Não vou me delongar muito, a semana que vem nós continuaremos. Eu vou apenas terminar essa parte do nosso estudo e a semana que vem a gente dá continuidade. Segundo, irmãos, a lei, a Torá, a lei do Senhor, são necessárias pelo menos duas testemunhas para que o seu testemunho possa ser aceito em juízo. Nesse caso, também haverá duas testemunhas para confirmar esta verdade. Veremos e vamos compreender isso, quem são essas duas testemunhas, Oliveiras e Catiçais, lendo alguns textos e a partir daí nós caminhamos para o fim. Isaías 43, verso 1 e verso 10 ao 12. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me criais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, ou seja, não há Yeshua, só em Yeshua há salvação, só em Jesus há salvação. Eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus.
podemos confirmar o entendimento de que Israel, Efraim e Judá são duas testemunhas do que o Senhor nomeou. Vamos ler Isaías 44, verso 1 a 8. Agora, pois, ouve, ó Jacó, ou seja, as 12 tribos de Israel, servo meu, e tu, ó Israel, Efraim, as 10 tribos perdidas do Senhor, que recolherá o Senhor no final dos tempos. A quem escolhi? Assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, ou seja, Jerusalém, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como o salgueiro, junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou o Senhor, e aquele se chamará do nome Jacó, e aquele outro escreverá com sua mão o Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, o Álive e o Tável, o Alfa e o Ômega. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclama como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. E anunciei-lhe as coisas vindouras, ou seja, as profecias do tempo do fim, e as que ainda hão de vir, exatamente como o livro de Apocalipse, o que era, o que é e o que há de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas, Israel e Efraim e Judá, isto é, as duas casas de Israel, né? Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheço. Vemos aqui as duas casas de Israel, né? No caso, Manassés e Efraim. E nós vemos também aqui as duas casas de Israel, representando Israel natural e Israel espiritual. E Efraim representa a igreja. Nessas palavras proféticas, o Senhor, nosso Deus, reafirma que as duas casas de Israel, Efraim, Israel e Judá, né? Efraim, a igreja, Israel e Judá, Israel, tá? No caso, Israel, as 10 tribos perdidas, Judá e Benjamim. São as suas duas testemunhas. De resto, é fácil entender que a nação de Israel estava cometendo a responsabilidade de ensinar as leis, a Torá do Senhor aos povos, missão da qual Israel se desviou. Todo Israel deve ainda testemunhar, conforme ao ensino de Deus, através de Moisés, de que existe um só Deus. Deuteronômio 6,4 diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Israel deveria ser uma luz para o verdadeiro conhecimento e para trazer outros povos ao conhecimento do único Deus. João 17,3 confirma isso dizendo, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus e Yeshua, a quem enviastes. Irmãos, nós vamos parar por aqui, para não prolongar muito o estudo, né? Nós vamos parar aqui nesse texto, mas nós vemos que nesse texto nós abordamos as duas testemunhas como as duas casas de Israel. O Israel natural, o Israel espiritual, ou seja, Efraim, a igreja, e Israel, Judá, as 10 tribos perdidas, e Judá e Benjamim, como sendo as duas testemunhas, né? Poderá haver duas testemunhas, sim, né? Duas testemunhas que preguem na grande tribulação como pessoas, duas pessoas. Mas nós também somos testemunhas do Senhor. Ou seja, cabe a Israel e a igreja testemunhar, falar da vida eterna, ensinar a lei de Deus, levar a palavra de Deus aos povos, né? Pregar o evangelho, cumprir o ídolo de Jesus, o pregar e ensinar. Cabe a nós sermos testemunhas. Não foi isso que Jesus falou? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais minhas testemunhas. Então nós precisamos ter o espírito das duas testemunhas, né? Da mesma maneira que eles deram testemunho de Jesus lá na igreja primitiva, no início da igreja, a igreja precisa terminar dando testemunho também da palavra de Deus. Da mesma maneira que a igreja primitiva era acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas,
A igreja do Senhor não pode terminar diferente como ela começou. Ela também experimentará a manifestação de sinais, prodígios e maravilhas, exatamente como no início da igreja, no início da era da igreja. A igreja ela vai terminar como ela começou. Ela começou neotestamentária e ela precisa terminar neotestamentária. Ela começou operando sinais, prodígios e maravilhas e ela precisa terminar operando sinais, prodígios e maravilhas. Ela começou apostólica e ela terminará apostólica. A igreja ela começou como dando testemunho da palavra de Deus por meio do ensino, né, de Daquê e também da pregação, querigma do Evangelho, Evangelion, e ela precisa terminar da mesma forma. Então nós precisamos entender que as duas testemunhas não apenas apontam dois personagens, né, que vão falar e testemunhar na grande tribulação, mas também é um grupo de testemunhas, de mártires, de discípulos, de remanescentes, de vencedores, que vão pregar a palavra de Deus com ousadia e intrepidez no Espírito Santo, e devido a isso serão mortos, martirizados por amor do seu nome e pelo testemunho da sua palavra. Então, que Deus possa abençoar os irmãos. Eu sei que é algo novo, algo que está trazendo curiosidade e muitas interrogações na cabeça dos irmãos, mas é assim a palavra de Deus à luz da revelação. Nós precisamos estar abertos e estudar a palavra de Deus na sua grandeza, né? E não apenas ficarmos presos a uma linha e uma corrente de interpretação escatológica. Nós precisamos conhecer tudo, né? Como diziam os antigos gregos, conheça de tudo e de tudo conheça, ou seja, de tudo conheça um pouco e do pouco conheça tudo. Então a gente precisa, irmãos, estudar e ampliar a nossa visão, a nossa capacidade de entender as profecias do tempo do fim. E a gente precisa estar aberto a entender que no essencial unidade, no não essencial liberdade, mas em tudo o amor. Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus, porque é lugar de águia no céu. Deus os abençoe. Graça e paz.